Então, igreja, hoje é um dia muito especial, né? É o Dia dos Pais. E como não poderia faltar, o Ministério Infantil preparou uma música para as crianças cantarem em homenagem a cada papai. E eu queria que você entendesse. Às vezes você pensa, Angélica, eu não tenho pai. Mas sinta o papai do céu sendo homenageado. Porque, antes de tudo, Deus, Ele é o nosso pai. Amém? E cada criança vai fazer o melhor delas. Obrigada. Deus amado, eu quero colocar essa palavra de hoje em tua presença, eu quero colocar mais esse momento do culto, muito especial, que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo, que possamos ser envolvidos por tua graça, que possamos ser cheios da tua presença. Meu Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, tudo aquilo que possa vir atrapalhar a tua palavra, de fluir com liberdade nesse lugar, Pai. Nós cancelamos agora. Espírito Santo de Deus tem a total liberdade para se manifestar, para se derramar, para mover da maneira que lhe agrada nesse lugar. É o que nós pedimos. Pai amado, esteja presente em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Para todos sentados. Primeiramente, hoje é um culto especial, como todos os demais. Mas hoje é um culto também especial porque nós queremos falar um pouco sobre pai, sobre paternidade. Tivemos aqui o louvor das crianças, adorando a Deus, com uma homenagem ao nosso Pai maior. Tivemos aqui também o dízimo e oferta, tivemos a apresentação, tudo isso para honrar vocês, a nós pais, e o nosso Pai Celestial. Isso é primordial. Mas, talvez, a figura de pai que você conviveu a vida inteira, talvez não tenha sido uma figura ideal. Talvez a figura de pai e o seu relacionamento de paternidade com ele tenha sido um relacionamento complicado, difícil, até mesmo a figura de um pai inexistente. Um pai que abandonou a família, ou um pai que faleceu ainda jovem, que você mal conheceu, ou um pai que
mesmo estando presente na casa, era um pai ausente em relação a relacionamentos. No meu caso, eu sempre tive uma figura de pai muito presente. Talvez antes de se converter, meu pai não tinha sido um bom esposo, mas era um pai excelente. Meu pai hoje é um homem convertido, prega na igreja, um homem com coração, faz parte do presbitério lá na Bahia, na igreja que ele frequenta. É um homem mudado, mas eu sempre tive uma figura de pai muito presente. Era duro, muitas vezes, mas também sabia delegar um pouco de amor. Então, por esse motivo, quando eu me converti a Jesus Cristo, eu não tive muita dificuldade em entender Deus como pai, em compreender a paternidade de Deus na minha vida, porque eu tinha um referencial de pai. Eu sempre tive muito claro o que é a figura de uma mãe, de uma esposa, a figura de um pai e de um esposo. Sempre foi muito claro na minha mente isso. Mas nesse culto eu quero ensinar você a honrar o seu pai, aquele pai presente e amoroso, e a perdoar talvez aquele pai que não foi presente ou que foi faltoso em alguma área da sua vida. Eu gosto de falar, eu falei um pouco sobre isso no Colégio Shalom para os pais na sexta-feira. Muito se fala do amor de mãe. O amor de mãe é tremendo. O amor de mãe é maravilhoso. A Bíblia cita até algumas comparações do amor de mãe com relação ao amor de Deus. E não é que o amor de mãe seja maior ou menor que o amor de pai, nem vice-versa, não é. Mas são amores diferentes. O amor de mãe e o amor de pai são amores que têm um apego aos filhos, mas são amores diferentes. São amores que possuem responsabilidades diferentes. Mas eu queria me ater hoje, especificamente ao amor de pai. Muitas vezes nós pais somos incompreendidos. Eu quero trabalhar essa palavra contando alguns testemunhos pessoais ou que eu vivenciei. Às vezes eu chego em casa 8, 9, 10, 11 da noite cansado. E a Cíntia fala: Anderson, nós temos 3 filhos. Fulano, a menina fez isso. E eu como pai, que chego em casa à tarde, eu gostaria de sentar, deitar, ou talvez abraçar meus filhos, mas tenho que levá-los no quarto, conversá-los e corrigi-los se preciso for. Mesmo o meu coração não querendo naquele momento, mesmo a vontade que eu tinha de ter ficado fora o dia inteiro, de chegar em casa e poder ter um tempo, eu tenho que corrigir os filhos. Eu tenho que dar uma bronca em um, dar uma bronca no outro, chamar no canto, um puxão de orelha, ler o beabá. É preciso. E muitas vezes a figura do pai se torna uma figura desagradável para os filhos, porque naquele momento da correção, de uma bronca, de uma disciplina, os filhos normalmente não compreendem ou não entendem o que o pai está fazendo. Mas é preciso. E nós pais temos que entender algo que talvez seja doloroso de ouvir, mas é algo verdadeiro. Entre conquistarmos o amor de nossos filhos e o respeito dos nossos filhos, nós devemos lutar para conquistar o respeito. Por mais difícil que pareça isso. Porque se nós lutarmos somente para conquistar o amor dos nossos filhos, nós podemos muitas vezes ser complacentes e displicentes em relação a algumas questões. Não deixa, é uma criança. Não deixa, que é um jovem. E deixamos muitas coisas passarem. Vocês acham que nós, como pais, sentimos prazer em falar não para um filho? Meu filho não, minha filha não, mas pai não, mas pai não. Não sentimos prazer com relação a isso. Mas é preciso muitas vezes. Os nãos que nós pais damos aos filhos, muitas vezes vão construir nele uma tenacidade, uma força de saber que na vida nem tudo é fácil, que na vida nem tudo que ele quer ele vai conseguir, que na vida haverão empecilhos, contratempos, lutas, problemas, dificuldades, e ele tem que aprender a lidar com a negatividade na vida, com os empecilhos que a vida levanta. Mas Anderson, eu viajo tanto, eu passo tanto tempo fora. Independe disso, querido. Deus não deu filho somente para homens que moram na cidade, mas para homens que viajam, que trabalham fora também. Pronto.
Nós temos que tomar cuidado para ver se muitas vezes nós pais não temos sido omissos em relação aos nossos filhos, ou passado a mão demais. Eu quero falar algo para vocês essa manhã. Eu falo isso sempre. A mãe forma o menino. Quem constrói o homem é o pai. Em relação aos homens, nós temos que aprender, nós pais, a formar em nossos meninos um caráter de homem. Temos visto homens cada vez mais frágeis emocionalmente, homens cada vez mais franzinos emocionalmente, homens sem personalidade, homens sem rubor, sem força, sem espírito de competitividade, porque o homem é competitivo. Temos criado homens que são manequins de revista. Nós temos que aprender essa questão. E não se forma alguém forte com fraqueza. Nós temos que tomar essa posição. Mas eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Não vou me alongar muito, mas eu quero tratar hoje com vocês 3 pontos específicos. Essa palavra, quem quiser anotar, é quando o pai diz não. Quando o pai diz não. Primeira coisa importante com relação a Deus. Nós não somos filhos por merecimento, de maneira nenhuma. Nós não merecemos ser filhos de Deus, e nada do que eu ou você fizermos vai trazer sobre nós a paternidade de Deus. Sermos chamados filhos de Deus é uma graça que Deus nos dá. O Senhor, Ele, com a sua graça envolvida em misericórdia, Ele nos adota como filhos e nos permite chamá-lo de Pai. Ele nos trata como filhos. Então, queridos, guarde isso. Nada, absolutamente nada do que eu e você fizermos nos dá o direito de exigirmos que Deus seja nosso Pai. É o amor dele. É o amor dele. Só que com amor, o Senhor também exige de nós uma coisa: respeito. Quando eu decido, quando eu aceito ser chamado de filho de Deus por caminhar com Cristo, naquele momento que eu aceito isso, eu falo: Senhor, eu vou te respeitar. Senhor, eu vou caminhar segundo as tuas bênçãos. Eu vou caminhar segundo os teus ensinamentos. Eu vou buscar ser um filho que vai honrar o Senhor. E eu farei tudo, meu Deus, para que o Senhor não se arrependa de ter me escolhido como filho do Senhor. Essa é, no mínimo, a resposta mínima que nós podemos dar a Deus, ao privilégio de nós termos chamados filhos do Altíssimo. Então não é merecimento. A palavra de Deus fala em João capítulo 1, versículo 12, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se puder baixar um pouquinho só a música de fundo aqui no retorno. Mas a todos quantos o receberam, dei-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos que creem em Jesus, e todos que aceitam esse privilégio, essa honra, de ser incluídos na família de Deus, de saber que o Criador de tudo, do universo de tudo, se importa com cada um de nós individualmente. Trata com cada um de nós individualmente. Isso é fabuloso. Muitos questionam: mas Deus, como é que o Senhor consegue tratar com todos de maneira individual? E por esse motivo muitos deixam de crer em Deus porque acham que isso é impossível. Eu tenho 3 filhos. E eu e minha esposa tratamos com os 3 em momentos coletivos e em momentos individual. Meus pais têm 5 filhos e tratavam com 5 de maneira individual. Minha avó e meu avô materno tinham 12 filhos, tratavam com os 12 de maneira individual. Minha bisavó materna tinha 24 filhos,
Era uma reprodutora de primeira. E tratava com os 24 de maneira individualizada. Eu nem sei quantos filhos tinha minha tataravó, não vou nem imaginar. Mas sabia o nome de cada um. Talvez o pai não, mas a mãe sabia o nome de cada um. Tratava com cada um de maneira individual. Imagina Deus. Se Ele te adotou, se Ele me adotou, Ele me chama pelo nome. A palavra de Deus fala em Isaías que na palma da sua mão o Senhor tem gravado o nosso nome. E quando o Senhor levanta a mão para abençoar, é o seu nome que está na palma da mão dele. Então, não é merecimento, mas é uma dádiva, uma graça que Deus nos dá. Segundo ponto, por nos amar demais, Deus estabelece limites para mim e para você. Nós temos visto que hoje os pais têm criado os filhos de maneira terrivelmente errada. Por que você percebe isso? A indisciplina, o desrespeito, a falta de educação, crianças sem limites, crianças que o pai olha e você percebe que a criança não está nem se importando para o pai e com a mãe. Isso mostra que há algo errado na formação dessas crianças. E uma criança mal educada, e lembrando quem educa a criança é pai e mãe, não é escola, não é ministério infantil, é pai e mãe. Uma criança mal educada é uma criança que teve uma má educação, e quem dá educação é pai e mãe, então a criança mal educada é fruto de uma má educação dos pais e da mãe. Simples. Só que Deus tem uma característica: Deus não cria filhos mal educados. E é por esse motivo que Ele estabelece limites, e quando os limites são quebrados, há uma disciplina, há uma correção. Não adianta eu querer caminhar na vida cristã cometendo erros em cima de erros, sem provar na disciplina que aqueles erros vão trazer sobre a minha vida. Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que Ele nos permite plantar o que nós quisermos plantar. Mas na mesma proporção que Ele é amor, Ele também é justo, um justo juiz. E por ser justo, Ele nos fará colher aquilo que nós plantamos. Se eu, na minha vida, plantar a vida inteira discórdia, é isso que eu vou colher, fruto de discórdia na minha vida. Se eu planto amor, respeito, é isso que eu vou colher na minha vida, amor e respeito. Deus é amor, nos permite plantar o que nós quisermos, mas é justo, nos faz colher aquilo que nós semearmos. Semeadura e colheita, princípio simples da Bíblia e do universo. Então, por esse motivo, queridos, que Deus, Ele vai estabelecer alguns limites, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, mas Ele não vai te impedir de fazer isso. Tem coisas que até um certo momento eu posso impedir nos meus filhos, mas tem decisões na vida deles que são eles que terão que tomar. Eu vou ensinar, eu vou lutar, eu vou orar por eles, para que eles não cometam os erros, mas com a consciência limpa de que eu ensinei, estou falando, corrigi, mas tem decisões que são eles que irão tomar. E aí eu vou ter que deixar. Os limites de Deus são limites de consciência. Fala, meu filho, você pode ir até aqui. Daqui para frente é queda livre. Eu assisti um vídeo curtinho de uns 50 segundos no WhatsApp semana passada. Um pessoal que trabalhava de uma igreja, eles distribuindo sopão, marmita para usuários de droga. E entrevista um rapaz de 37 anos de idade, 38 anos de idade. E ele fala o seguinte: esse rapaz morava na rua. Ele fala, olha, eu comecei a usar droga com 14 anos de idade na escola. Ele fala isso. Meus amigos me disseram, cara, é muito massa. Você vai ficar doidão, vai ficar muito legal, você vai ficar um cara descolado. E ele usou droga. Ele fala, eles só não me avisaram que com 38 anos de idade eu estaria morando na rua, como mendigo, e sobrevivendo à base de sopão das igrejas evangélicas. Semeadura e colheita.
O Senhor não vai impedir que você cometa seus erros. Ele pode até um dia puxar a sua orelha, te segurar, te dar um alerta mais forte. Mas Deus nos deu o livre arbítrio para que nós escolhamos certo. Porque amor e respeito não pode ser impositivo de maneira demais. Você constrói essa relação, dando liberdade. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Não tem jeito. Então o amor você constrói. O amor se constrói quando eu tenho uma reciprocidade. Eu te peço algo, eu te ensino algo, eu te instruo algo. Quando é que um filho pode demonstrar que ama o pai? Quando ele respeita o pai, que ele ouve os conselhos do pai e segue os conselhos do pai. Isso é um filho que respeita o pai. Isso é um filho que respeita o pai. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Porque o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma responsabilidade. Sendo a responsabilidade, quem ama corrige. Corrigir é um ato de amor. O pai e a mãe, em especial o pai, que se acovarda e não assume a responsabilidade de corrigir o seu filho, quando deve corrigir, mesmo que o coração está partido, estraçalhado, despedaçado em fazer isso, ele está ensinando seu filho que na vida não há consequências para os atos errados. E não adianta gritar, urrar como animal selvagem em cima do filho. Isso não muda caráter. Grito não muda ninguém. Ficar berrando no ouvido do seu filho, da sua filha, não vai mudar quem ele é. Tanto porque, se ele ouve som, música, ele só ouve som alto. Então barulho alto não incomoda jovem. Ele pode até assustar na hora do grito, mas isso não muda o caráter dele. Você não acha na Bíblia um único versículo que fala: grite com o seu filho, para que ele não erre no futuro. Fala: ensina e corrija-o. Então não se ausente a sua responsabilidade, porque Deus não se ausenta em nos corrigir, porque quem corrige, quem ama corrige, querido. Vai ter limites. Ou os limites de eu ouvir Deus e parar, ou os limites de Deus e parar depois do que eu não ouvir, ele temer e cair e vou ser corrigido. E Deus vai usar muitas vezes a própria vida e as pessoas para me corrigirem. E terceiro ponto é quando Deus diz não. Quantos já ouviram um não de Deus? Levanta a mão. Quantos já tiveram alguma oração que você orou, clamou e Deus não respondeu? Muitas minhas. Algumas eu entendi por que depois, outras eu não entendi até hoje. E como fala em Provérbios capítulo 20, versículo 24, fala o seguinte: se você confia na mão do Senhor, se você confiou o seu caminho a Deus, não tente querer entender tudo o que acontece no caminho. Não adianta. Tem coisas que somente na glória nós vamos entender. Nessa vida aqui tem coisas que nossa mente não vai conseguir compreender. Pergunte a criança de 4, 5 anos que foi corrigida pelo pai, o que ela achou daquilo. Detestou, não entende por quê. Pergunte ao filho que quer um brinquedo, o pai fala não para ele não vai conseguir compreender o não do pai. Por quê? Não vai conseguir compreender. Quando Deus diz não, há um propósito claro, mesmo que nós não entendamos, de evitar coisas piores ou maiores no futuro. Eu quero dar alguns exemplos, e muitas vezes não somente o não, o espere também faz parte da resposta. Espere é para tratar nós, a famosa geração fast food, acelerada, uma geração que não sabe parar, que não sabe dar um tempo para as coisas, é tudo muito agora, é tudo nesse instante, é tudo muito efêmero, é tudo muito urgente, que hoje em dia é assim. Já levantamos corrido, já saímos em cima da hora, chegamos no trabalho atropelando tudo, já chega lá, acelerado, a nossa vida é essa, e estamos criando os filhos do mesmo jeito. Ninguém mais tem compromisso às 10 horas,
Da minha casa, do começo, são 10 minutos, então sai 10 para as 10. Ninguém acorda antes e sai 9h30 para chegar lá 10 para as 10. Quer chegar em cima da hora, no tempo rasgado. Se vai na pizzaria e pede uma pizza e demora mais de 15 minutos, está reclamando do garçom, olha, tem 15 minutos, porque não consegue mais ficar na mesa, a família sentada, batendo papo. É incômodo, parece que não tem mais o que falar. Aí aparece o segundo membro da família, que é o celular. Aí todo mundo se relaxa com o celular na mesa, cada um com o seu. A coisa que você pode ver, vai no restaurante, na pizzaria e se assente, se lá tiver alguma família. Se tiver 4 na mesa, 2 estão com o celular na mão. Não se comunicam mais, não tem tempo. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos falar com Deus direito. Se eu não consigo comunicar com meu pai, com meu filho, com a minha esposa, com o meu esposo, sempre ficar com o celular na mão, imagina com Deus, que eu não consigo ver, entre aspas. Vai ficar difícil. Mas aí, queridos, Deus ele diz não, para tratar conosco. Muitas vezes você vai orar para alguém não morrer e Deus fala não. Senhor, mas eu amo tanto essa pessoa. Acontece, querido. Às vezes você vai orar, você fala, Deus, eu queria tanto isso, eu queria tanto me casar com um fulano de tal, eu percebo que ele é o rapaz para a minha vida, que essa menina é a mulher da minha vida, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela, e Deus fala, não é para você. Veja pequenos detalhes nesse relacionamento. E a pessoa tema, vai lá e casa, se arrebenta toda, se arrebenta todo, volta para a igreja acabado porque entrou no relacionamento que não deveria entrar. Quantas vezes eu e minha esposa sentamos com jovens e falou, olha querido, não entra nessa. Estava todo mundo vendo que era derrota anunciada. Eu falei, você já falou com Deus? Já orei. Deus falou o quê? Deus não respondeu. Se não respondeu, então espera. Mas eu quero muito e percebo que ele é o homem. Está até na igreja, o rapaz está na igreja, vem na igreja e tal. Aí casa. Mas pensa quebrar a cara bem quebrado. Eu não vou falar aquele, eu te disse, porque isso machuca mais ainda. Mas muitas vezes, queridos, Deus fala não para a gente. E nós insistimos com Deus. Tem a vontade de Deus e tem a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é que Deus não quer, mas você tema tanto, fala, você quer? Tudo bem, semeadura e colheita, a escolha é sua, vai em casa. A escolha é sua. É isso que o Senhor nos ensina. E nós colhemos fruto dos nossos erros. Às vezes a gente quer sucesso financeiro. Quantos aqui querem ser ricos? Eu quero. Está difícil. Mas todos nós queremos ter uma vida boa, tranquila. Não ser ultra mega milionário, mas ser um cara bem. Tal. Todo mundo quer. Mas nem todo mundo vai ganhar isso de Deus. Porque Deus sabe do nosso coração. Deus conhece. Às vezes a gente fala, Senhor, se eu ganhar dinheiro assim, Senhor, eu vou ajudar mais na obra. Senhor, vou ter uma célula na minha casa. Aí o cara ganha um pouco mais de dinheiro, como se for mais caro. Já não quer mais célula, porque vão sujar o sofá dele de veludo ou de camuça. Aí compra um carro mais caro, já não quer que o outro... Não, porque o irmãozinho vai entrar com o pé na lama, vai sujar o assoalho do carro, já não quer mais. E muitos, quando começam a ganhar dinheiro, que geram uma independência financeira, uma tranquilidade, o que eles fazem? Abandonam a Deus. Quantos vêm na igreja, pastor, ora por mim, precisa de um porta de emprego. A porta do emprego é aberta e o que o cara faz? Some da igreja. Quantas vezes já vi isso? Então muitas vezes Deus não vai permitir que nós ganhemos muito, para que nós não fiquemos independentes dele, para que nós não fiquemos soberbos. Não, agora eu estou tranquilo. Eu ouvi isso de uma pessoa aqui da igreja há um tempo atrás. Na época das lutas, um cara fiel, quando começou a ficar bem, muito bem, falou isso para mim. Não, pastor, fui chamar a atenção, falou, cara, isso está errado. Pastor, eu não preciso mais da igreja, estou bem. Bem como? Eu
estou ganhando tanto por mês. Eu falei, o que tem a ver isso em frequentar a igreja ou não? A igreja não tem portas fechadas para quem tem dinheiro, ou aberta para quem não é assim, todos são iguais perante Deus. Não, porque eu não preciso mais ser cobrado de vocês em relação ao meu casamento. Eu falei, não estou cobrando, nós estamos te ensinando. Então muitas vezes o dinheiro nos dá um sentimento de prepotência. Deus fala, não. Mas Senhor, não. Às vezes eu quero crescer dentro da igreja, eu quero uma posição na igreja. Eu quero crescer e parece que ninguém me dá uma chance. Eu quero ser um pastor, um presbítero, eu quero liderar uns pessoas de célula, tal, eu quero ser alguma coisa. Deus fala, não. E muitos se indignam e saem da igreja porque se sentem desprezados, porque não conseguiam alcançar o que eles queriam na igreja. E Deus conhece o coração. Quando o homem às vezes busca somente uma posição dentro da igreja, Deus fala não. Às vezes o cara quer ser missionário no outro país, quer ser missionário na cidade. O cara tem orado, Senhor, me envia, Pai. Me envia para morar em Porto Seguro, uma casa na frente da praia. Eu quero montar uma igreja em frente à praia em Porto Seguro e tal. Se não for, também pode ser lá em Salvador, em frente à praia e tal. Queridos, às vezes não é esse Deus para você. Às vezes a sua missão é no seu bairro, com seus vizinhos. Às vezes oramos tanto para que um cônjuge se converta e não se converte. Eu começo a reclamar de Deus. Deus, eu tenho orado tal. Eu falo isso várias vezes. Eu orei 2 décadas. Gente, 2 décadas, 20 anos consecutivos orando por meus pais. Se converteram no 20º ano de oração. 20 anos. Dizer, eu oro, mano, esse não vai se converter não. Ora. Mas tem hora que pessoas não vão se converter. E eu começo a me frustrar, não, porque eu oro, fulano tal não se converte, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Você é da igreja? Infantilidade. Tem hora que nós não compreendemos o não de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Moisés era um homem que não teve outro igual na Bíblia. Não existe um outro homem como Moisés na Bíblia, que tinha intimidade que tinha com Deus, que via Deus face a face. Ah, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um levita que orava e tal, mas Moisés convivia com Cristo, com Deus, face a face. Moisés passou 40 dias no monte, conversando com Deus, tete a tete. Moisés fez milagres que não tem mais na Bíblia que Moisés fez. Moisés foi um homem que Deus pegou no Egito, fez tirar o povo do Egito, e Moisés foi usado para construir um sentimento de nação, para formar leis em Israel, para estabelecer as festas de Israel, para estabelecer um povo que é o único povo, o único em toda a terra, que tem mais de 3, 4 mil anos e ainda continua existindo o povo de Israel. Os gregos desapareceram, porque a Grécia hoje não é a mesma Grécia antigamente. Os romanos desapareceram. Todos os grandes reinos do mundo, os persas, os medos, os egípcios, todos desapareceram. Os judeus continuam até hoje. E Moisés foi um homem que tinha intimidade ímpar com Deus, que foram os próprios anjos que enterraram, queridos. O velório de Moisés foi celestial. Foram os anjos que enterraram Moisés, tanto que o diabo lutou com os anjos para tomar o corpo de Moisés. Ele foi enterrado por anjos, o corpo dele. Mas tem uma característica, querido. Deus tirou Moisés do Egito com o povo de Israel para levá-lo à terra prometida. Mas fala que num certo momento, Deus falou, olha, Moisés, toque na pedra. O povo estava com sede, reclamando com Tiago no deserto. Toque na pedra, vai jorrar água e mate sede no povo. Mas Moisés, no sentimento de ira, nervosismo, bronqueado, ele feriu, ele bateu com força na pedra, gritou com o povo. E não foi isso que Deus pediu a ele. Deus não falou, Moisés, espanca a pedra, bate na pedra, Moisés, grita com o povo. Não, falou, toca na pedra. Moisés, eu que estou no comando.
E um ato simples de Moisés diz respeito a uma direção de Deus. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Ele passou 40 anos no deserto, e na porta da entrada da terra prometida ele falou: Moisés, sobe no monte. Olhou Moisés, viu tudo? Amém. Você não vai entrar. Você está salvo, você vai ser salvo. Você virá para a glória comigo, mas você não vai pisar os pés na terra prometida. Ah, mas pastor, Deus não foi muito cruel? Deixa eu falar uma coisa contigo. Se eu falo com meu filho, pegue isso aqui, ó, e põe aqui em cima. Ele fala: poxa, negócio chato. Isso é o quê? Desrespeito. Sim ou não? Sim. Muitas vezes se corrige um filho, não é pelo que ele deixou de fazer, mas pela maneira como ele fez. Porque o povo, muitos morreram no deserto, porque murmuraram, reclamar, eu faço, mas faz reclamando, faz batendo o pé, faz fazendo bico, chiando. Poxa, eu vou fazer, mas reclama. Deus abomina isso. Quer morrer no deserto? Fique murmurando. Moisés errou. O que mais Deus abominava no povo de Israel no deserto foi uma murmuração, e Moisés fez exatamente o que o povo fez e morreu no deserto. Os únicos 2 homens que não murmuraram, Josué e Calebe, nasceram no Egito, os únicos 2, e entraram na terra prometida. Os demais homens que entraram no Egito, na terra prometida, todos nasceram no deserto. Dos 2 milhões de homens que moravam no Egito, saíram do Egito, 2 milhões, somente 2 homens que nasceram no Egito entraram na terra prometida, os outros morreram no deserto. Interessante, né? Não deixe seu filho murmurar. Muitas vezes corrija seu filho quando ele faz biquinho, quando ele dá birra. E Moisés era um homem segundo o coração de Deus. E gravem: nós não somos julgados pelo que nós fazemos de certo, mas pelo que fazemos de errado. Eu chego diante do juiz, mas seu juiz, eu sou um bom pai, eu pago as minhas contas, estou com o nome limpo, não tenho multa, trato bem minha esposa, trato bem meus filhos, eu sou fiel no dízimo, na oferta, vou na igreja, tenho uma célula na minha casa. Ótimo. Mas diante do juiz, eu vou ser julgado pelo crime que eu cometi, não pelas coisas certas que eu faço. Eu posso até argumentar o que eu faço de certo, para amenizar aquilo que eu faço de errado, mas é o que eu faço de errado que será julgado. Moisés foi julgado pelo que ele fez de errado: murmuração, reclamação, ferir a rocha. Qual seria a sua posição se Deus falasse você não? Há um sonho que você vem lutando 20 anos para conseguir aquele sonho, e está na porta: vou conseguir agora eu consigo o que eu queria tanto, talvez aquela casa própria, aquele emprego, tal. Deus fala: não. Mas Deus, foi 40 anos, Deus. Não. Apóstolo Paulo foi um homem que talvez na Bíblia foi um dos homens mais usados na Bíblia, de maneira tremenda. E fala que Paulo falou: Senhor, ele tinha um espinho na carne. Ele fala: eu orei 3 vezes a Deus: Deus, arranca de mim esse espinho na carne. Uns falam que é enxaqueca, outros falam que era cegueira, outros falam que era um problema na coluna, não se tem uma clareza do que era. Uns falam que era um tumor que ele tinha, não tem uma clareza. O que muitos concordam é que Paulo tinha mais ou menos 1,42 m, 1,38 m, era muito baixinho, franzino. Mas Paulo tinha consigo algo que o machucava. Deus falou: não, Paulo, a minha graça te basta. Mas Deus, um cara que fez tudo para o Senhor, como o apóstolo Paulo, que morreu, que foi preso, foi espancado, o Senhor não pode curá-lo? Não é que Deus não pode, Deus pode qualquer coisa. Deus não quis. E o porquê de Deus não me interessa, é Deus que resolve, é Ele é Deus, não sou eu. Uma criatura não tem direito de questionar o Criador: por que isso, por que aquilo. Talvez o não curar Paulo tenha sido um propósito de Deus. John Maxwell, um dos grandes escritores cristãos, ele fala bem claro: Senhor, ele fala, de vez em quando eu oro, quando eu estou com minha vida muito perfeitinha em todas as áreas, fala: Senhor, ele fala isso,
me quebra um braço, me quebra uma perna, para que eu possa depender do Senhor em algo. Quando está tudo muito tranquilo, querido, a gente fica muito orgulhoso, muito soberbo, muito de boa. E Deus pegou Paulo, falou não. E já encerrando, um terceiro exemplo, Jesus. Está ali no Getsemane, ajoelhado. Ele fala: Pai, Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, um único de uma espécie, Deus, ele fala: meu Pai, afasta de mim a cruz, afasta de mim o cálice, por favor, meu Pai. Mas entre a minha vontade, Pai, a do Senhor, que seja a tua. Ele pede 3 vezes: meu Deus, meu Pai, por favor. Cristo não queria a cruz, queridos. Nessa hora a sua carne fala: Senhor, meu Pai, vai doer demais, vai ser uma dor terrível. Ele fala: afasta de mim esse cálice. Ele pede para Deus afastar. Deus afastou. Ele foi para a via dolorosa, foi espancado, esbofeteado, cuspiram nele, levou soco, pontapé, humilhação, foi crucificado nu numa cruz. Passou. O Filho de Deus. E tem hora que Deus vai falar: meu filho, não. E o não significa uma rejeição de Deus. Não significa que Deus está querendo que você sofra. Não é isso. O não quer dizer uma correção de Deus. O não pode simbolizar um livramento futuro. O não pode simbolizar o evitar de uma catástrofe, de que você se afaste dos caminhos dele. Tem várias respostas. Eu não vou ficar aqui debatendo o que pode ser, o que não pode ser, porque ele é Deus, ele sabe tudo. Eu aprendi isso também com minha esposa. Nós temos alguns sonhos e ela, ontem a gente conversando com ela, falou comigo assim: amor, e se Deus disser não em relação a isso, ó, que a gente quer muito? Falou: amor, é não, pronto. Te toca o barco, vai para outra direção, segue o que Deus quer que a gente faça. Como está o meu coração, o seu coração para ouvir o não do Pai? E mais uma vez eu volto. A função de pai muitas vezes é injusta. Assim como a de Deus muitas vezes parece que é injusta para a gente. Fala: Deus, Ele poderia me dar isso, porque Ele não dá? Porque meu Deus, meu Pai, não é tão amoroso como minha mãe aqui na terra? Porque Deus é Deus. Deus é Deus e é um Pai. E como Pai, muitas vezes a função dele não é criar filhos frágeis, é criar filhos fortes, que sabem lidar com o não, que sabem lidar com as frustrações, que sabem passar por lutas e mesmo assim perseveram nas lutas, não desanimam. Sucesso e perseverança não é vencer uma grande corrida, são vencer pequenas corridas, pequenos obstáculos e continuar sempre. Caiu, machucou, levanta, por um obstáculo, enfrenta o outro, caiu, ouviu não, levanta, continua. Isso é perseverança. Isso é perseverança. Eu quero encerrar contando o testemunho que eu tive na segunda-feira. Eu constantemente vou em hospitais orar por enfermos. E segunda-feira eu fui na oncologia da UFO. Orar por algumas crianças na pediatria. E assim, não é algo fácil você ir na pediatria da oncologia para orar, porque você vai numa semana, você ora por 5, 6 crianças, aí você passa uma semana, volta lá, daquelas 5, 6, 2, 3 não estão mais lá. Mas eu fui orar, eu quero que você ouça essa história, queridos. Eu fui na oncologia orar, orei por algumas crianças, orei por outras, e quando eu saí, tinha um quarto que eu não entrei, e tinha um jovem na porta, de uns 30 anos de idade. E quando eu passei, ele me segurou pelo braço,
Fala, ei, eu vi você rezando, você é um padre ou um pastor? Eu falei, eu sou um pastor. Ele me segurou com força no braço. Ele falou, minha princesinha está com câncer. Você pode rezar por ela? Eu falei, posso. E ele, nessa hora, ele falou assim, olha, eu não acredito em Deus. Ele perguntou, quem é Deus? Eu falei para ele, Deus é meu pai. Quando eu falei para ele que Deus era meu pai, ele falou assim, então Deus sabe o que eu estou sentindo agora. Se Deus ele é pai, ele sabe que como pai, o que eu estou sentindo agora pela minha filha. Ele me abraçou com tanta força, isso me chorava tanto. Ele chorava tanto, eu estava com a camisa mais escura e manchou a camisa com o choro dele. E quando eu fiz menção de entrar no quarto com ele estava lá de fora, ele me segurou e falou, pera, começou a enxugar as lágrimas, né? Enxugou as lágrimas, puxou o ar, e ele lá do fundo da sua alma, ele arrancou um sorriso assim, você vê que estava forçando aquele sorriso, e se aproximou do leito da filha, dando um sorriso, e falou, minha filha, princesinha, esse é o tio que vai rezar por você. Quando eu vi aquela garota de 3 anos de idade, mais ou menos, a idade da minha filha, toda entubada, meu coração na hora chegava a tremer, eu queria explodir chorando, abraçar aquela criança. Porque você pensa logo no seu filho, no seu neto. Mas como pai eu tive que fazer uma força, puxei o ar, estou até emocionado aqui agora. Eu puxei o ar na hora. Para não chorar. Eu comecei a orar por ela. Quando eu saí do hospital, assim, já às pressas, eu entrei no carro e desabei chorando. E eu não choro fácil, queridos, eu não choro fácil. Mas aquela frase daquele pai que falou, se Deus é pai, Ele sabe o que eu estou sentindo. Era uma mistura de amor, de dor, de sofrimento. O sofrimento de poder ter a filha que Ele ama perdida. O sofrimento de não poder mais ver a filha que Ele ama. A dor porque nós pais preferimos muito mais estar no lugar do nosso filho sofrendo do que ver nossos filhos sofrerem. E tudo isso envolto no amor. Deus nos ama, queridos. Deus nos ama muito. E a iminência de ver que nós podemos nos perder dele, que nós podemos ir para o inferno, isso causa dor no coração de Deus. Isso causa dor no coração de Deus e sofrimento, porque Deus não quer perder um único filho. A iminência de imaginar, porque o diabo sabe que ele não pode tocar em Deus, o diabo sabe que ele não pode ferir a Deus, mas ele pode machucar as pessoas que Deus mais ama, que somos nós. Ele pode me fazer cair para o inferno, e isso machuca o coração de Deus. Aquela fala daquele pai que não crê em Deus, eu creio que ele vai crer, eu quero voltar essa semana. Fala o que é Deus para mim, queridos. Um pai que ama e que sofre só em pensar que pode perder um filho, e que muitas vezes queria estar sentindo a dor que o filho está sentindo. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo por nós. Deus me entende, Deus te entende. Talvez nós não entendamos o porquê das coisas, mas Deus sabe. E é desse pai amoroso, desse pai que se importa, que sofre com o filho, que se trata a paternidade de Deus. Perdoe os erros do seu pai. Perdoe os pais ausentes. Honre os pais presentes e amorosos. Mas entenda que muitas vezes o ser pai é muito doloroso para a gente. Às vezes frustrante, porque não somos compreendidos, como muitas vezes o amor de mãe é compreendido. Mas eu prefiro ser um pai incompreendido, que ama segundo o coração de Deus, do que ser um pai compreendido, que muitas vezes deixa o negócio correr solto,
E no futuro terá filhos que vergonha, filhos que não trazem honra ao nome do Pai nem de Deus. Eu queria convidá-los a ficar de pé nesse momento. Eu queria fazer duas orações. Primeira oração, eu queria fazer o apelo para que hoje pessoas possam entregar sua vida a Jesus. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração. E repita essa oração após mim. Senhor Jesus, nesta manhã, eu coloco o meu coração, a minha vida, a minha família, tudo que eu possuo em tuas mãos. Eu te peço, Jesus, me adote como seu filho, me receba na sua casa. Eu te peço, meu Deus, seja o meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma oração simples, muito simples. É uma oração que é um pedido de adoção. Fala: Senhor, hoje eu quero tê-lo como meu Pai. Se você ainda não fez essa oração na sua vida, se você ainda não se converteu a Jesus Cristo, não aceitou como seu Pai, e se você fez hoje essa oração pela primeira vez, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. É uma oração na qual você vai entregar a sua vida a Jesus. Eu fiz essa oração há 23 anos atrás, entregando minha vida a Jesus.